meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a terceira lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Oiweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós já estamos na terceira lição do ano de 2025, nesse primeiro trimestre, e nós vamos falar hoje, temos como tema da lição, seguindo essa linha onde nós falamos de criacionismo, evolucionismo, falamos também sobre a criação e hoje nós vamos estar então transmitindo a respeito da grandeza da criação e vamos estar dialogando em sala de aula e aproveitando visto que esse é um assunto que é muito interessante, porque às vezes está muito fresco na mente dos vossos adolescentes que estudam em sala de aula a respeito da ciência e da grandeza da natureza, da grandeza geográfica desse universo. Então nós paramos e percebemos que essa aula, quem sabe, pode ser uma aula de bastante diálogo e você conseguir extrair ao máximo aquilo que seu aluno tem aprendido em sala de aula e trazer Deus, então, como um autor daquele que ele tem visto e ouvido através dos seus professores seculares. É maravilhoso a gente observar por esse ponto, porque muitas vezes na nossa mente, professores que passamos já pelo ensino médio já faz algum tempo, ou pelo ensino do ginásio já faz algum tempinho, a gente acaba se esquecendo de alguma coisa, mas é necessário também relembrar, ao você transmitir essa aula na sala, que os seus alunos, que os seus adolescentes, na realidade, estudaram durante esse ano a respeito do universo, estudaram dentro da aula de ciências a respeito de tantos assuntos que revelam tanto a grandeza desse universo em questões geográficas, físicas, de paisagem, e também nós observamos a grandeza de Deus em todas as esferas, como nós vamos observar dentro dessa aula, tanto no reino animal, quanto no reino vegetal, e também no reino de uma forma geral desses três reinos, mineral, vegetal e o reino animal, que quase foge aqui da mente. Então, o tema da lição é a grandeza da criação e a gente vai estar sujeitos a esse tema e aproveitando em sala de aula para falar a respeito da grandeza de um Deus tão poderoso, que é o Criador, que nós falamos aqui na última aula e que faz o universo realmente de uma forma criativa, mostrando o poder que há no nome do nosso Senhor. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 25, que é o relato por extenso da forma como Deus criou os céus e a terra. A mensagem, Jó capítulo 33, versículo 4, aí está então o autor da vida, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Então sopro aqui, acredito que é ruach, seja então a forma como Deus atua, através do Deus Pai, através da palavra, do verbo, Jesus Cristo, e o Espírito, que é a manifestação do poder de Deus. E aqui a gente já observa também uma ação trinitária na criação do universo entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Objetivos: ensinar o relato da criação em todas as suas fases, pontuar complexidades do corpo humano em toda, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e a aleatório da vida, incentivar o adolescente a adorar a Deus, o Criador. Vamos descobrir, você já parou para pensar na grandeza do universo, do mundo animal, vegetal e o corpo humano? Os detalhes são tão grandiosos que impressionam qualquer observador, até mesmo cientistas. A vida não surgiu de forma espontânea, em processos guiados de forma cega ao longo de milhares de anos. E isso é interessante porque esse consenso de que a vida não chegou de uma forma espontânea, ou o argumento da imortalidade do universo em si, ele não é acreditado, a gente pode falar, ele não é um consenso científico, e é interessante observar por esse lado que até mesmo os ateus, eles acreditam que o universo ele teve uma causa, que ele precisaria de uma causa para existir, tanto que há uma procura incessante para achar o instante que o universo foi causado e de que forma isso ocorreu, aconteceu. Então é interessante também a gente parar para analisar por esse lado de que há um consenso tanto entre os cientistas que são teístas, ou os cristãos de uma forma geral, quanto também dos cientistas que são ateus, de que o universo ele precisa ter uma causa. Claro que há vias de interpretações diferentes aqui, mas somente trazendo à tona de que há muitos que não acreditam em Deus, mas que sabem que o universo, por ser tão detalhado, tão específico, tão cheio de profundidade,
como nós observamos dentro da física, dentro da criação, que necessitaria então de uma causa primária e que ele não teria vindo do absolutamente nada. Então o universo ele não surgiu a partir de uma explosão em que o caos deu lugar ao mundo, como vemos, perfeitamente organizado. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus. O Senhor criou todas as coisas. Então aqui a gente já observa uma indireta da lição a Big Bang, né? Não poderia, então, uma explosão como o Big Bang, que normalmente a explosão ela tende a ser catastrófica e tende a desorganizar as coisas, pelo menos aquela ao qual nós vislumbramos, né, observamos com os nossos olhos. A explosão ela não consegue, não tem poder para criar nada, mas tem poder para destruir. Portanto, dificilmente nós acreditamos que através de uma explosão as coisas foram criadas e formadas, mas por trás dessa explosão, se é que realmente existiu, ou por trás disso tudo, nós acreditamos que teria que existir um Deus e esse Deus teria que ser então uma suprema inteligência, ou ter uma suprema inteligência para criar um universo tão organizado. Tópico 1, o relato da criação. E aqui nós entramos dentro do tema da lição. Aí se a gente fazer uma observação aqui da leitura que foi feita também em sala de aula a respeito de Gênesis capítulo 1, o versículo 1 ele já vai deixar claro quem é o autor da vida, né? Pelo menos para nós que temos fé e acreditamos que a palavra de Deus é revelada, e a gente já chegou nesse consenso em sala de aula. Aqui a gente deve levar como princípio, né, que no princípio, no início de tudo, criou Deus os céus e a terra. Então, se antes a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, através do Espírito de Deus que se movia sobre as águas, aí posteriormente nós vemos aqui que Deus ele vai lançando a palavra que haja luz, e aí automaticamente, obedecendo a palavra de um Deus criador, do nada vai vindo a luz, vai vindo a separação entre a luz e as trevas, e as coisas vão acontecendo e vão se formando conforme Deus vai falando. Quando nós pegamos lá em João, capítulo 1, versículo 1, a gente entende também quem é a palavra de Deus. Quando João começa a falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito e se fez. Aqui é claro que há uma referência ao próprio Cristo, a Jesus. Então, nós vemos aqui a forma como as coisas vão acontecendo e como Deus ele tem esse poder através porque ele pega algo do vazio, ou seja, ele cria algo do ex nihilo, como é chamado dentro da filosofia, do nada. É o único Deus que tem a capacidade de fazer algo do ex nihilo, do nada, do absolutamente nada, e ele cria algo, ele traz à existência uma coisa que anteriormente não existia. Então, é maravilhoso pensar por esse lado, porque um princípio filosófico é ex nihilo nihil fit, ou seja, do nada, nada se faz. Portanto, o causador desse universo, ele não poderia ou não conseguiria tirar algo do nada, assim como nós que estamos vivendo aqui, né? Como nós estamos presentes nessa terra, nós não conseguimos, com um sopro, fazer algo se transformar. Por isso que Deus ele teria, então, que estar além desse universo. Então, se a gente observa um universo material, nós cremos que esse Deus teria que ser imaterial. Se nós observamos um universo que teve um início, o Deus que criou esse universo, ele teria que ser eterno. Se nós observamos um universo que está sujeito ao tempo, o Deus criador do universo teria que ser atemporal. Ou seja, isso revela a existência de um Deus grande, atemporal, que cria as coisas a partir do absolutamente nada. E é exatamente isso que ele faz. No primeiro dia, ele criou os céus e a terra e a luz. No segundo, fez a divisão entre as águas, a água de cima e a água de baixo. No terceiro, ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A terra foi ordenado que produzisse vegetais, ou seja, plantas com sementes e árvores frutíferas. No quarto dia, foram criados os luminares, o sol, a lua, as estrelas. E no quinto dia, Deus criou então toda a diversidade de espécies e seres vivos, aquáticos e de aves no quinto dia. Então, nós vemos aqui a forma como Deus vai criando as coisas e vai organizando, né? Portanto, a gente observa aqui que um Deus inteligente, ele consegue, através do absolutamente nada, criar algo, e este algo é um algo organizado e que nós testificamos e observamos acompanhando a regularidade do universo. Que embora tenham ali os seus males naturais, nós ainda conseguimos ver que em essência, né, longe de todo pecado, longe de toda maldade, e na originalidade como Deus assim
o fez antes da queda humana, o universo foi feito para ser um local que atua na regularidade e com perfeição. E está dentro da perfeição ao qual Deus realizou o universo de uma forma ordenada, organizada, inteligente, seguindo padrões então que se parecem com leis. Tópico 2, aí nós entramos dentro da criação é maravilhosa. Então, meus irmãos, quando nós observamos aqui esse tópico, nós vemos Deus como criador tanto da fauna quanto da flora. Quando nós nos referimos aqui à fauna, a fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais, né? Estimativa de 10 a 50 milhões de animais, com 1,5 milhões nomeados. Então Deus ele é o autor de toda essa complexidade da criação e é interessante a gente parar para observar, porque a estimativa científica, né, é que existem de 10 a 50 milhões de animais, mas somente 1,5 milhões desses são nomeados. Então isso já revela um pouco da grandeza da criação de Deus, que mesmo no século e no ano onde nós estamos vivendo, já em 2025, o ser humano ainda não conseguiu atingir uma parte, embora seja considerável e relevante, mas não conseguiu atingir ainda o conhecimento da totalidade da criação de Deus. E é maravilhoso observar por esse lado, pois revela também como o nosso Deus é criativo e poderoso, né? E mesmo que haja estimativa de que tenha de 10 a 50 milhões de espécies, não há uma certeza, né? Não há um número exato, mas nós observamos aqui que revela-se também a criatividade, a grandeza desse Deus tão poderoso e criativo, né? Ao ponto de fazer tantas espécies distintas umas das outras e em de diversas formas diferentes. Tanto se a gente pegar o estudo da taxonomia, né, se não me falha a memória, que faz a classificação dos seres, é maravilhoso, porque ali tem diversos tipos de classificações e que vão distinguindo, né? Quanto mais vai se aprofundando, a gente vai observando a quantidade de espécies e classificações diferentes que pode se fazer para os seres vivos e para os animais, né? Para a fauna de uma forma geral. Então, é muito interessante como Deus é grande, ao ponto de que o ser humano, claro, pela sua razão, chegou até certo ponto de conhecimento e conseguir classificar tudo aquilo que foi criado de certa forma, através de reinos, através do filo, através das classes e depois, posteriormente, através do gênero, através da espécie, sendo mais específico quando chega lá na ponta da tabela. Então, nós observamos aqui que Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e que nós observamos na criação mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes, insetos, mostrando a criatividade e a grandeza de Deus observando a fauna. Isso é interessante. Talvez você possa olhar ali, meu Deus do céu, mas como é que coube então 50 milhões, né? Se isso for a estimativa correta, porque como a gente pode observar, está bem longo nessa escala de 10 a 50 milhões, é algo gigantesco, né? Então há uma diferença exorbitante nisso, mas vamos ficar então com o número menor, né? A gente poderia se perguntar como é que pode Noé ter colocado 10 milhões de animais na arca. E aí nós não acreditamos na teoria evolucionista em sua totalidade, mas nós acreditamos na ancestralidade comum, ou seja, que Noé colocou na arca um casal, por exemplo, de felinos, e através desse casal foram se desenvolvendo algumas outras espécies, tanto dos gatos selvagens que nós conhecemos e também dos gatos domésticos, né, que estão domesticados em nossas casas. Isso já é algo, não é algo de agora, né? Os gatos domésticos é algo que já existia também na antiguidade. Então, é interessante nós observarmos aqui a grandeza de Deus na criação. E como nós vemos, e isso Hugo de São Victor vai falar, Sertilângeas vai falar, Tomás de Aquino vai falar, alguns escolásticos vão trazer à tona, como Anselmo, a importância de observar a realidade com um olhar contemplativo, ou seja, nós conseguimos olhar a grandeza de Deus observando a criação da fauna. E é maravilhoso, né? E é interessante a gente observar por esse lado. Por exemplo, eu crio galinha, né? Ó, Fidelis deve estar... O nosso diretor aqui de imagem deve estar orgulhoso nesse momento. Eu crio galinha e é interessante porque eu fui dar uma escola dominical agora nesse domingo, na Assembleia de Deus aqui em São Sebastião, na nossa cidade de Criciúma, e a conversa era sobre inveja, né?
E é interessante porque às vezes nós olhamos a vida com um olhar contemplativo e nós conseguimos extrair lições da fauna e que nós conseguimos tirar algo dentro daquilo que nós estamos observando. Então o assunto era sobre inveja e eu achei interessante porque eu tenho lá uma criação de 7 galinhas e eu coloquei para dentro do galinheiro uma galinha nova, né? Eu não sabia como é que funcionava o sistema dentro do galinheiro, que tem realmente um sistema que as próprias galinhas, mesmo sendo animais irracionais, eles instalam ali, que elas possuem então um sistema hierárquico, né? Tem a maior dentro do galinheiro, que ela é a primeira a comer, ela é que dorme mais alta no puleiro, ela é a primeira que sai para a rua, ou seja, ela é a líder dentro do galinheiro, né? E quando nós colocamos, por exemplo, uma galinha nova ali dentro, as que estão nas posições mais baixas da hierarquia, elas se sentem incomodadas com a presença da outra, não querem perder a sua posição hierárquica e ali elas começam a bicar as galinhas novas, né? E eu utilizei esse exemplo de certa forma, observando aquilo, para explicar o quão difícil ou quão mais difícil é a vida de um invejoso e de alguém que quer arranjar problema constantemente, pois se parar para observar, no meu galinheiro lá pelo menos tem espaço para todo mundo viver, tem lá a quantidade certa de puleiros, tem ração para todo mundo, tem espaço, grama para todo mundo pastar, mas mesmo assim, muitas vezes parece que alguns que são tomados pela inveja, como no caso das galinhas, né, esse sentimento, esse instinto territorialista fazia com que elas perdessem a paz, se irritassem, enquanto elas podiam viver de forma pacífica, pois tinha espaço para todo mundo lá. E aí eu trouxe essa lição que eu extraí observando as galinhas, para dentro de sala de aula e serviu para nós de edificação, pois eu trouxe à tona que muitas vezes nós estamos tão preocupados, esse sentimento de territorialismo que muitas vezes leva à inveja, que leva à cobiça de certa forma, a nossa vida se torna muito mais difícil quando nós somos tomados por esses desejos. E é interessante porque quando nós aprendemos a olhar a realidade, e isso nós aprendemos com os escolásticos de uma forma geral, quando nós aprendemos a frequentar a realidade com um olhar contemplativo, nós conseguimos extrair lições da fauna com os animais e no meu exemplo aqui, com as galinhas dentro do sítio lá onde nós estamos morando. Então é interessante a gente perceber por esse lado e até dentro agora do próxima parte, né? Dentro da flora, por exemplo, ali surgiu toda a física de Isaac Newton, né? Pelo menos dentro do nosso imaginário, aquilo que foi transmitido a nós. A maçã que cai de uma frutífera perto de Isaac Newton, da cabeça de Isaac Newton, e a partir daquilo ali vai surgir, então, claro que era algo que ele já estava meditando, mas vai surgir essa ideia que vai dar início ou vai dar prosseguimento de uma forma um pouco mais esclarecida a respeito da física de Isaac Newton de uma forma geral. E a flora que revela-se então a diversidade de plantas de um determinado ecossistema, estima-se que no Brasil esteja de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. Então nós observamos e podemos enxergar também a grandeza de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus através da flora. Deus é o autor tanto da fauna, tanto do mundo do reino animal, quanto também do reino vegetal. E da mesma forma, o mesmo sistema funciona aqui também. É importante nós frequentarmos e observarmos a flora de uma forma geral, com um olhar contemplativo. Vou ter que dar outro exemplo aqui do sítio. Como nós podemos observar e aprender com a flora. Coloquei lá, fiz uma horta, coloquei couve, coloquei alface, tem algumas outras coisas lá, tem feijão, e é interessante a gente observar, porque dentro daquela hortinha lá, se você não ficar retirando os matinhos que vão crescendo, vai sempre brotando alguma coisinha ali, né? E é interessante observar, porque se você deixar o matinho crescer, ele vai se desenvolver e vai tomar o espaço daquilo que de bom foi plantado na horta. E é interessante porque você precisa então, quando o matinho brota, já tirar ele dali para que ele não venha crescer, tomar uma proporção gigantesca e atrapalhar ou estragar aquilo que de bom foi plantado. Então, da mesma forma, os sentimentos ruins que brotam no coração humano, eles devem ser retirados para que não venha arrancar ou tirar aquilo que de bom foi plantado em nossos corações. O pecado, que muitas vezes brota de uma forma sutil, de uma forma pequena, se nós não arrancarmos ele, se nós não tirarmos, evitarmos tais pensamentos, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo e a gente vai perdendo a nossa essência e tudo aquilo que de bom nós aprendemos. Então a gente observa aqui que se nós observarmos
a fauna. Com um olhar contemplativo, nós conseguimos extrair lições divinas que revelam-se então a grandeza de Deus, como por exemplo, o exemplo utilizado aqui, observando um matinho na horta. Então é interessante a gente observar por esse lado que Deus ele está e ele atua dentro dessa regularidade do universo, né? Claro que não de uma forma constante, mas através da palavra lançada no início, o universo ele vai acontecendo dentro de uma regularidade, como nós entendemos, seguindo padrões parecidos com leis, né? E é maravilhoso, porque quando nós entendemos que isso tudo que foi criado, tanto a fauna quanto a flora, é algo que vem de Deus, tanto o reino animal quanto o reino vegetal, mostra que nós podemos observar para esses reinos e extrairmos lições olhando para ele. Então, isso deve ser levado em conta por nós e quem sabe trazer em sala de aula também, pois nós conseguimos extrair lições observando a realidade e o universo, a criação daquilo que foi feito por um Deus tão grande. Portanto, que nós possamos meditar nisso e trazer isso em sala de aula. A vida é muito mais cinza quando nós olhando ou passamos pela rua, né, de cabeça baixa. E é complicado porque as cidades feitas por selva de concreto, né, elas impedem um pouco disso. Nós não temos mais o contato com a natureza, não temos mais o contato com o verde, às vezes não temos mais o contato com o ar puro, e isso resulta numa geração um pouco mais triste, um pouco mais cabisbaixa, um pouco mais depressiva, mas que você encontre tempo para resgatar o contato com aquilo que foi criado, o contato com a natureza, e através disso que você possa extrair lições maravilhosas de cada uma dessas coisas. Então Deus ele é o autor do reino animal, do reino vegetal e também do reino mineral. E é interessante porque aqui nós falamos de reino animal, vegetal, mas ainda há o extenso reino mineral de tudo aquilo que foi criado por Deus e que é muito grande, é muito também sistematizado, estudado e é maravilhoso. E ainda há, né, os fungos e o grande universo de partículas, né? E tem outros tipos de reinos que são categorizados dentro da biologia. É claro que os principais aqui é o reino animal, vegetal e mineral, e ainda há o reino fungi também, e todo o universo de micropartículas e de organismos, coisas pequenas, mas que revelam também a grandeza de um Deus que faz uma criação gigantesca, né, e grande aos nossos olhos, como o universo, as estrelas, o Sol, os planetas, mas também faz um universo de micropartículas que é tão pequeno, mas tanto o universo gigante que nós observamos com os olhos, quanto aqueles que precisam de um microscópio, tudo isso revela aqui, telescópio, microscópio, revelam a grandeza de Deus que faz algo grande e faz algo que é pequeno aos nossos olhos, mas ainda é maravilhoso, e isso revela a grandeza e o poder de Deus. Como estamos observando na lição, revela a grandeza da criação e a maravilhosa criação feita por um Deus poderoso. Tópico 3, então, a grandeza e o mistério do corpo humano. Então, quando nós olhamos para o nosso próprio corpo também, revela-se a grandeza de um Deus poderoso. Quando nós observamos, dentro da lição vai falar sobre isso, o corpo humano, então, ele possui cerca de 78 órgãos, 206 ossos, 5 litros de sangue, 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios, cerca de 38 trilhões de células. Deus formou Adão do pó da terra e soprou vida em suas narinas. E é interessante a gente observar aqui, né? Porque isso mostra, e é interessante porque nós falamos aqui do reino animal, nós falamos do reino vegetal, nós falamos do reino mineral. Claro que o ser humano, pelo menos dentro dos estudos da ciência, ele é sempre categorizado dentro do reino animal. E é interessante a gente observar porque para que tudo isso funcione, para que todo esse sistema funcione, são milhares de coisas que precisariam acontecer para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Como eu falei na aula a respeito do criacionismo e evolucionismo, onde nós vimos algumas das vias de Tomás de Aquino, ele fala a respeito do argumento da contingência, né? E é interessante porque tudo que existe dentro, tanto do reino animal quanto do reino vegetal e o reino mineral, tudo é contingente, ou seja, nada é necessariamente preciso, tudo poderia não ter vindo à existência. E isso mostra que, e nos faz pensar, nos faz meditar
é que o universo ele não poderia ser uma casualidade. A grandeza do nosso corpo, a grandeza da natureza, se algo fosse um pouquinho diferente do que é, se algo dentro desses padrões que se parecem com leis fosse 1 milímetro para o lado diferente do que é, a criação poderia não ter vindo à existência e tudo poderia ser diferente. Se a Lua fosse um pouco mais afastada, se houvesse uma alteração dentro da galáxia, fosse algo um pouco diferente, de repente nós não estaríamos aqui. Então, nós observamos que tudo foi posicionado da forma correta dentro da criação divina para que a vida pudesse acontecer da forma como Deus Criador assim o fez. Então, nós não podemos pensar que, e pelo menos nós que temos fé não pensamos dessa forma, que a grandeza do corpo, um Deus que faz tudo de uma forma tão maravilhosa, uma forma tão específica, seja um acaso, porque além desses dados físicos que nós trouxemos aqui, ainda há alma, ainda há o amor, que é, quem sabe, o maior diferencial das nossas vidas. Como é que pode nós amarmos pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, pessoas que nós nunca vimos, mas nós observamos muitas vezes as pessoas fazendo coisas erradas, mas nós ainda o amamos de certa forma, porque se nós olharmos para nós sabemos que isso não poderia ter vindo de nós, mas o amor, quem sabe, é um dos maiores provas ou argumentos que testificam em nosso coração. Isso não é argumento para a gente debater com o ateu, mas é argumento para a gente acrescentar a nossa fé. O amor é a maior prova de que a fonte desse amor que muitas vezes nos faz amar, dentro desse amor que se doa, que se entrega, que olha para uma pessoa que pela razão humana não vale R$1, mas ainda olhamos com um olhar amoroso, olhar de misericórdia. Isso revela-se que a fonte desse amor somente poderia ser Deus e não outro. Portanto, esse sentimento deve invadir e invade o nosso coração através da presença de um Deus que veio nos habitar. Portanto, a alma, que é essa nossa consciência própria, e o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito, nos traz ou nos dá a compreensão de que existe verdadeiramente um Deus, ou seja, testifica dentro do nosso coração. Então, se um universo contingente, ele revela a nossa vulnerabilidade em saber que tudo o que existe poderia não existir, como nós já falamos aqui, a contingência do universo. É difícil imaginar que um universo tão detalhado seja uma mera casualidade, ou seja, um Deus tão grande que fez as coisas tão detalhadas na fauna, na flora e dentro do corpo humano de uma forma geral. É difícil imaginar que todas as leis desse universo sejam uma mera casualidade, ou seja, surgiu a partir de uma explosão qualquer. Tem um Deus criativo por trás e tem um Deus grande por trás. A grandeza da natureza indica que há um Deus inteligente, autossuficiente e eterno, responsável pela criação do cosmos. Então é isso que nós cremos, né? A grandeza da natureza, a grandeza da forma como o cosmos foi criado, da forma como tudo ocorre, da forma como as leis sucedem e procedem, revelam que só poderia estar por trás de tudo isso um Deus inteligente, autossuficiente, eterno, responsável pela criação do cosmos e principalmente, né, meus irmãos, relacional, ou seja, quer habitar em nós e conosco. Conclusão, tudo foi criado de uma forma poderosa, a criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos louvem ao Senhor e aleluia. Então, essa é a aula de hoje, falando a respeito da criação e da grandeza da criação. E você vai observar que muitas vezes os dados do nosso universo, né, das leis que são aprendidos em sala de aula, os seus alunos vão trazer também, e acredito que essa será uma aula de bastante interação, se você também escavar, né, perguntar aos vossos alunos a respeito daquilo que eles têm aprendido em sala de aula, sobre geografia, sobre ciência, sobre biologia, sobre física, sobre matemática, pois tudo são as ciências que apontam a verdade de Deus na regularidade, na forma como Deus trabalha seguindo padrões parecidos com leis. Então há um certo ponto onde o homem pode chegar de suas verdades e isso deve ser trazido em sala de aula, pois tudo isso aponta também para a grandeza de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus criativo, que é o Deus ao qual nós servimos e estamos habitados até chegar o dia do nosso Senhor, onde nós estaremos eternamente com Ele, quando Deus será tudo em todos. Deus abençoe a sua vida, professor.
Essa é a vossa aula de hoje. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV no canal ADC Educacional. Já peço a você deixar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. Fique atento também nas próximas lições desse trimestre, pois estamos só começando aqui a respeito do livro de Gênesis. Ainda tem muita coisa para nós conversarmos. Vamos entrar em Abraão, os patriarcas de uma forma geral, e será a bênção de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.